outro assunto. Deixa eu entender. Riso, você viu essa notícia antes. O Xandão pegou uma entidade, que é a Receita Federal, e enfiou no inquérito dele. Ele vai começar... Cara, isso é muito louco. Os caras, apareceu um fã do Bolsonaro. Soldado fraco, não aguentaria nada do que o Bolsonaro passou, vem passando. Você me desculpa. A intensidade do que a gente fez nesses últimos anos, o Bolsonaro nem tem essa necessidade. O Bolsonaro nem consegue ficar falando muito. Bota o Bolsonaro pra falar, não sai nada ali, parece um idiota. Não me imponha nesse patamar. Vamos lá. O Alexandre de Moraes, ele incluiu o COAF, a Receita, porque ele acha que isso representa um ataque ao STF, meus amigos. Isso é muito maluco, cara. Isso é muito maluco. E isso denota, tá? O desespero que eles estão com esse caso. Mas, vocês estão entendendo, né? Como pega PT e pega bolsonarismo, a sociedade civil não desperta. Eu vou repetir uma coisa que eu já vinha dizendo há muito tempo, tá? É desesperador. O Brasil, imagina o seguinte, o Brasil é uma pirâmide social. E é uma pirâmide, porque a pirâmide, ela significa que existem pessoas no topo numa posição privilegiada por diversas razões, e pessoas na base. E existe uma pirâmide social, existe uma pirâmide cognitiva. Eu vou falar aqui, por exemplo, da pirâmide cognitiva. As pessoas mais inteligentes, tá? Elas já perceberam que o escândalo do Banco Master é um problema colossal. E elas estão em todos os lugares do Brasil, e elas já perceberam que isso é um problema insolúvel. Como é um escândalo que pega o judiciário, centrão, direita e esquerda, isso acaba mexendo nas turmas que tem as facções. Aí você tá descendo a pirâmide. Aí você tem os fãs, eu sou fã do Mito, eu sou fã do Nicolas, eu sou fã do Lula, eu sou um político do centrão, eu sou de uma emissora. Então, conforme você vai descendo, essas turmas concentram muitas pessoas. E aí, como tá todo mundo envolvido, ninguém faz nada. Então, você tá numa posição em que você, né, você percebeu, esse aqui é o maior escândalo de todos, essa história é absurda, né? Ou você é uma pessoa digna. Não, eu não consigo viver num país que tem um escândalo desse. Você não consegue mexer muitos pauzinhos, porque a sociedade, ela tá, vamos dizer, devidamente anestesiada pelos seus representantes, pelos seus líderes, pelas pessoas que dispõem de meios de ação pra, né, movimentar as pessoas. Então não tem nada. A gente vai se iniciar essa fagulha. O que eu tenho esperança é a forma como as pessoas, a sociedade civil brasileira está organizada, né, com essa dita polarização, tal, faz com que uma massa das pessoas politicamente engajadas em alguma medida não possam ser usadas. Então aquelas pessoas de verde e amarelo que vão em manifestação bolsonarista e aquelas pessoas de vermelho que vão em manifestação petista, esquece essa turma. Só que essa turma é uma minoria. A maior parte da população brasileira tá alheia a isso, ela só tá dormente. Ela tá falando, sei lá, de Roblox. Eu descobri agora Roblox. Descobri que eu tenho fãs no Roblox. Descobri agora, vamos botar aqui, sei lá, pessoas que querem falar do Brasileirão, que pessoas que querem falar do Flamengo. As pessoas estão alienadas falando de outros assuntos. A gente precisa despertar essa pessoa alienada e essa pessoa precisa ir pra rua na frente do Banco Master. Ali, a gente liga o gatilho e ali a gente começa a movimentar. Mas é desesperador, porque nós precisamos meio que fazer tudo. E isso se repete também no processo eleitoral. Eu reparo, né, eu tô rodando o Nordeste, e eu reparo, assim, nas pessoas. As pessoas estão conhecendo, e os early adopters, os jovens muito engajados, convencendo os pais. E os pais estão sendo convencidos, tá? Assim, eu saí de Garanhuns e Caruaru completamente convencido de que, assim, nosso plano funciona e que o futuro é nosso. O futuro é glorioso, o futuro é nosso. É só não destruir o cérebro com Red Bull aqui e tal. O futuro é nosso, tá? Então eu tô avisando assim, olhando pra vocês na câmera. O futuro é nosso. Eu tenho certeza disso, tá? Só que, assim, eu não quero pegar ruínas de um país no futuro. Eu não quero que o país que eu pegue no futuro pra gente administrar, pra um dia o Kim ser nosso candidato a presidente, tá? Sejam ruínas, como aquela ponte que eu vi em Paudalho. Eu quero assumir o país agora. A gente precisa assumir o país agora. Agora as decisões mais difíceis precisam ser tomadas. Só que, né, a máquina nossa, esses jovens ao redor do Brasil, essas pessoas estão conversando e convencendo, né, de alguma maneira precisam se intensificar, precisam se multiplicar. E aí a gente vai ter que enfrentar, assim, é tanta coisa. Eu vou ter que enfrentar isso, essa decisão insana do Alexandre de Moraes. Ele acha que, dado que há uma investigação que pega ministro do Supremo, e que, vamos ser bem honestos, ministro do Supremo, num caso que é obsceno. Isso é uma perseguição à democracia. Ele vai inserir nesse inquérito e ninguém fala nada. Absolutamente ninguém fala nada, cara.
Isso é desesperador. Isso é desesperador. Isso é desesperador. O futuro precisa ser agora, nós precisamos executar a nossa agenda agora. Nós precisamos tornar o Brasil urgente um lugar sério e nós precisamos aumentar a nossa base. É desesperador. É desesperador. Não pra nós. Entenda assim, pra nós é só a gente continuar fazendo o que a gente faz, que a nossa chegada ao poder já na próxima década, não só a chegada, como o conjunto de gestões revolucionárias vão acontecer. Então assim, entendam, vocês que investiram na criação da missão, cara, 2032, 2033, as coisas vão começar a ficar gloriosas. Como a gente sempre diz, o futuro é glorioso. Mas eu quero agora, precisa ser agora. As chances estão pintando agora. Vamos acelerar esse processo. Entendeu? Então, meu Deus, cara, não é possível que as pessoas não despertem pro problema. Não é possível que as pessoas estejam tão alienadas. Quer dizer, a raiva, olha só, isso aqui dá até um corte longo no YouTube. A raiva que o bolsonarista tinha do Alexandre de Moraes era só uma raiva ligada, vamos dizer, à forma como o Alexandre de Moraes tratava o Bolsonaro ou bolsonaristas. Todas as outras coisas essencialmente erradas que o Alexandre de Moraes faz, quando não envolvem o Bolsonaro, eles não ligam. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora com o COAF, com a Receita, é absurdo. Assim como o contrato que envolve a mulher dele. Mas ninguém fala nada ali. Eles não dão bola. Porque eles gostam de pintar o Alexandre de Moraes como se fosse um vilão malvado que não gosta do Jair. Ou seja, o fã do Bolsonaro é como se fosse uma pessoa que é fã de novela. Ele torce pra menina boazinha, que é a mocinha da história, e aí tem uma vilã muito mal, que bate nela e é rica. Sabe aquele enredo clássico, aquele plot típico de novela? É assim, isso que o Bolsonaro está pensando. Ele enxerga o Bolsonaro como um personagem de uma novela. E ele enxerga o Xandão como um vilão de uma novela. Se o vilão da novela, o Alexandre de Moraes, ele tem outras vilanices em outros temas, eles não ligam. Eles não dão bola. Porque não envolve a mocinha. E isso é um pouco assustador. Isso é um pouco assustador. Tá provado isso. O que o Alexandre de Moraes está fazendo agora nesse caso, assim como que o Toffoli, na verdade, o pior caso é o do Toffoli. É, para todos os sentidos, pior do que tudo que aconteceu ali quando eles cruzaram linhas na questão do Bolsonaro. É muito pior. É muito pior, que envolve outros tipos de coisa. E envolve também cruzadas de linha. Então tem cruzadas de linha nos dois casos, mas num caso ainda justificar, o Bolsonaro estava tentando um golpe e aqui entre nós estava. Mas nesse outro não. É um banqueiro ladrão que comprou a República. É um banqueiro ladrão que comprou a República. Isso está acontecendo agora. Agora! O Alexandre de Moraes toma essa decisão esdrúxula. E ninguém tá falando nada. A imprensa também não dá o peso que tem que ter. Nós precisamos ir para as ruas urgente. Você precisa ir para a rua. Você que é da geração Z, você que tá na Faria Lima trabalhando, você que foi roubado pelo Banco Master, você que milita por nós, você que acredita na nossa causa, você que não aguenta mais o STF fazendo isso, você que não aguenta ser roubado por esses bancos canalhas, você tem que ir para a rua no dia 22. É quinta-feira que vem. Nós temos menos de uma semana. Nós temos que lotar aquela rua do Banco Master, nós temos que fazer um barulho do cacete e nós temos que, com aquela manifestação, começar a contaminar os brasileiros. É um efeito de contágio. Em 2013 foram, sei lá, talvez o Riso consiga achar, a primeira manifestação de 2013 do Passe Livre, tá? Foram, sei lá, 20, 30 pessoas tomaram umas pauladas da polícia e aí começou um efeito em cadeia. Como diz o Bruce Springsteen, numa das músicas mais famosas dele, tá? You can't start a fire without a spark. Você não começa um incêndio sem uma fagulha, sem uma faísca. O que é a faísca? A faísca somos nós. Essa manifestação é a manifestação da faísca. Ela não é para ser gigante. Ela é para ser suficientemente poderosa e suficientemente inspiradora para que as pessoas vejam e falam: é isso, eu vou pra rua. É isso, cara. Não há o que perder. Quando você tenta escrever história, você não tá perdendo nada. Não há o que perder. Vamos lá construir. Vamos lá. E vai dar certo, tá? Vai dar certo. Então eu preciso que vocês tenham essa energia. E não adianta, tá? Se você é eu volto aqui, se você é um garoto que tá protestando contra o Roblox, porque o Felca tirou o direito de você fazer o seu voice chat ali dentro, sei lá por quê, tá? Realmente. Aliás, só um ponto, né? O Felca é daqueles personagens que cruzou a linha também, né? Virou um queridinho da esquerda. É osso. Então, assim, você tá. Guarda um pouco o seu protesto contra o Roblox, legal. Vamos no Banco Master, tá? Ah, mas eu tenho 16 anos, legal, vai, não tem problema nenhum. Tem 18 anos, você é um cara da geração Z, tá com 20 e poucos anos. Chegou o momento da tua revolução. Chegou o momento da tua revolução. No Irã, Millennial e Z. Nepal Z, Madagascar Z, Peru Z, México Z. Vamos lá, galera. Chegou o momento de vocês.